Meu nome é Mayara, eu sou do site chamado Big Rock and Roll. Prazer estar aqui. Quando a Carol me mandou o seu release, eu fiquei muito animada. Ela postou alguns stories mostrando os press kits que enviaram para os outros sites e com músicas suas, e eu ouvi. Eu fiquei curiosa, eu falei, gente, quem que é, né? E eu ouvi, eu adorei. Prazer, meu nome é Rafael Galhardo. Eu trouxe esse pseudônimo, né? Eu Galhardo, que é um retrato da minha essência, esse trabalho solo. Eu que sempre toquei em banda, eu sempre fiz música coletivamente e decidi fazer música ainda coletivamente, porque o disco teve a participação de muitos músicos e artistas amigos, mas numa pegada mais centrada nas coisas que eu entendi como referências, né? E eu sou músico, sou cantor, sou compositor, sou artista, sou engenheiro de áudio, Tudo meio musical. faço um monte de coisas na música, né? Transito em vários lugares, em vários quartinhos musicais. A música ela faz parte da minha vida desde que eu era muito pequeno. Os meus pais me tiveram muito novos. Minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha 17 anos. Nossa, eles são novos, né? Sou Hoje em super, dia. super. E eu acabei me conectando com música muito novinho. O primeiro disco que eu ganhei um LP do Dire Straits, 5 anos, da minha madrinha, que quando eu nasci tinha 13 anos. Então, assim, eu cresci ouvindo aquela coisa toda do rock dos anos 80, né? Lulu Santos, Paralamas, Lobão, Legião, todas as bandas dos anos 80 ali, tocava muito na minha casa. Meu pai gostava muito de Celso Blues Boy, e isso foi criando em mim uma natureza para esse lugar, né? E quando eu me torno adolescente e vou entrando na fase adulta, eu vou descobrindo as coisas que eu gosto mais também, né? E isso vai me forjando como artista também, né? Eu fui entendendo o que que eu gostava de fazer, o que que eu queria fazer. Eu sou formado em administração industrial na Faculdade Federal, mas nunca exerci, porque a música ela foi me puxando para o outro lado. Sempre te chamou, né? O meio E, musical sempre te chamou. e catou eu. Na escola, eu fiz parte da banda da escola. Teve uma. Eu lembro que a gente não tinha quem pudesse cantar, e aí a gente estava no ensaio com umas meninas que cantavam, mas precisava de uma voz masculina, e tinha uma menina que estava cantando meio fora. Aí eu fui mostrar para ela como era, alguém ouviu, e não, é você que vai cantar e tudo mais. E eu fui para cantar, e aí eu tocava e cantava e fazia parte. Eu saía das aulas, ia ensaiar numa salinha da própria escola. Então isso sempre fez parte da minha rotina também. Como que isso começou? Por exemplo, você já trabalhou com muitos outros artistas, você até comentou que tem essa questão de engenheiro de áudio e tudo mais, mas em que momento que teve essa virada de chave para você ser o artista, assim, para você criar seu trabalho? Como que foi isso, assim? Na verdade, foi uma virada de chave ao contrário, de retomada, porque eu comecei a minha vida tocando ali. Eu tinha uma banda e eu tocava e eu criava música, eu criava riffs, eu criava temas, eu tinha. A gente se encontrava para tocar, para discutir música. Eu fiz escola de música, Vila Lobos. Eu tive. A gente tocou muito pelo Rio, fizemos show. O nome da minha banda era Rock Ted. E a gente. E no momento eu abro um estúdio, né? Tipo, cara, eu preciso me conectar mais com música. E aí eu abro um estúdio
E aí a maneira de ter a subsistência na música me faz começar a correr para outros caminhos. Aí eu dei aula de música, aí eu comecei a fazer som com alguns artistas novos, né? E aí tocar e ao mesmo tempo operar a mesa, que era uma gastação de onda para mim, eu adorava, porque a música ela tem a ver com isso, né? A concepção no tocar ou no mixar ali, né? A mixagem de um artista é uma coisa muito artística também, né? E nisso eu começo a trabalhar, eu trabalhava com uma banda chamada Mop Top. Eu comecei trabalhando com uma banda chamada Mop Top. Mop Top eu comecei a rodar o Brasil. Eles fecharam com uma gravadora e a gente começou a rodar o Brasil e aí eu fui conhecendo outros artistas, e aí você vai se conectando, vai fazendo contato, vai. E aí isso foi criando uma segunda carreira, né, ali. E aí aí você começa a ganhar grana, começa a fazer contato e tudo mais. Só que a música, eu queria tocar também. Aí eu cheguei a fazer backing vocals e cantar da mesa de som para alguns artistas. Eu fazia o PA ou o monitor e cantava também da mesa de som, ia cantando, ia fazendo os backing vocals, ia participando do show. Quando eu entro no Ponto de Equilíbrio, que é uma banda de reggae, eu me afasto um pouco dessa coisa de operar e aí fico anos no Ponto de Equilíbrio, tocando guitarra e fazendo os backing vocals. Só que sempre teve essa coisa assim, o Rock Ted, que foi a minha primeira banda, a gente tinha. Era uma composição coletiva, mas geralmente quem levava as músicas era eu, né? Só que eu tinha muito mais músicas do que a gente tocava na banda. E essas músicas elas foram se acumulando, eram músicas que falavam comigo, falavam sobre mim. E uns anos para trás eu comecei a. Cara, acho que eu vou gravar um disco com essas músicas, acho que eu vou tocar, acho que eu vou produzir isso. E foi acontecendo. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a me movimentar para isso, gravar umas guias. E aí fui tocando, fui gravando, fui fazendo como era possível. E foi isso. Não teve muito uma coisa racional ou virada, sabe? Foi mais uma. Eu acho que é um passeio, sabe? Em todas as vertentes musicais, né? Na parte técnica, na parte musical, entendendo como fazer. Então, assim, eu consigo hoje gravar, tocar e me conectar com pessoas que eu fui conhecendo tanto como músico como técnico. Nisso de você falar das composições, né, que você sempre levava, tinham muitas, certo? Então, composições autorais suas. Como que você Sim, fez para sim, escolher quais entrariam? o gosto pessoal. As que falavam mais comigo e sobre mim, sabe? As que tinham maior sentido para mim, não teve um mega critério. O critério foi só o meu coração mesmo. Tipo, eu quero. Eu acho que essa música ia ficar legal. Eu gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto dessa. E são músicas que retratam, são um recorte um pouco grande, né? É, da minha vida, é um período grande de tempo. Mas o disco ele acaba que é um recorte de tempo desse momento, da estética que eu escolho, dos arranjos que eu faço, da maneira como eu entendo música hoje. E, pô, eu gostaria de fazer isso aqui. Vou experimentar nesse lugar, vou correr risco aqui, né? Porque essa sempre foi a minha maneira de fazer música. Eu sempre procurei, porque assim, todos nós temos um caminho de vício, né? Emocional. E na música não é diferente. Você pega, você começa a fazer alguma coisa, você já vai para o lugar comum que você está habituado, né? Na composição, na escrita, na melodia, na harmonia. E eu sempre quis me desafiar. Não por uma questão técnica ou.
ou virtuosa, por uma questão gosto mesmo. Ah, cara, eu acho que eu quero fazer alguma coisa diferente. Vou procurar um outro caminho, vou procurar uma outra solução para essa virada de ponte aqui, para um refrão ou para uma introdução. E eu fui entendendo nessas músicas como realizar isso, porque todas elas foram feitas da mesma forma. Eu sentado em algum lugar, na maioria das vezes na minha casa, no meu sofá, tocando meu violão. E nas partes dos arranjos, você chegou a convidar amigos para gravarem junto? Tem algo assim, né? Que eu cheguei Sim, a sim. ler. Como que foi esse processo? Esse processo também foi muito gostoso, porque assim, é, o baixo, eu lembro que bem no início das gravações, eu fui gravar Seja a Luz e Certo Talvez, que são duas das faixas do disco. Foram logo foram uma das primeiras, assim. E eu mandei pro Daniel Martins, que tocou comigo uns anos antes numa banda chamada Benflus, que inclusive estamos gravando um novo disco agora. Que legal, como é o nome? Benflus. Como escreve? BN. Benflos. Não tem Legal, nenhum vou disco procurar depois. publicado, mas tem umas coisas na internet, é uma banda mais performática. É, E aí eu mandei essas duas músicas pro Daniel. Falei, Dani, vê o que tu acha e tal. Aí ele se amarrou e chegou no estúdio e gravou de primeira. Fez uns arranjos incríveis e tal. E aí, com o Dani, o processo foi assim, né? E aí, depois desse resultado dessas duas faixas, eu chamei ele para produzir o disco comigo e ele topou, se amarrou nas outras faixas. Mas algumas outras pessoas não. Por exemplo, as baterias foram feitas na hora. Na Isso, hora. isso é muito diferente, né, do que a gente pensa, assim, como gravação de música. Sim, não, é porque, de certa forma, eu entendi que não ia acontecer aquela coisa, ia acabar indo por um caminho vicioso do batera. Foi a Uhum. percussão também, porque a bateria teve o Eric e o Vitinho, foram os que gravaram as bateras. Eu chegava no estúdio e falava, cara, eu pensei nisso aqui, ó. Tum, tum, pá, tum, 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 pá. Eu pensei nisso, o que que tu acha? Ah, caraca, aí vai fazendo, a gente bota a música, vamos tocando, vamos ouvindo, e o batera vai pegando, e a gente vai. Aí eles vão criando também, entendeu? Então, assim, eu queria de alguma maneira deixar livre para que a participação, né, a contribuição artística de cada um pudesse acontecer de fato, para eu não ser o ditador da moral daquele lugar, entendeu? Daquele território. A maioria das coisas foi meio que na hora, assim. Chega aí, vamos gravar um negócio aqui. Tô precisando de um teclado. Chega aí, Petrucci. Pensei nisso, o que que tu acha? E ele aí pegava, escrevia a harmonia, e ele ia tocando, aí ele ia criando uns caminhos, aí ele pensava, entendeu? Então, e como eu tenho o estúdio, foi mais fácil de não ter o taxímetro ali correndo, né? No tempo de vocês, né? Assim. Mas no tempo deles também, tipo, cara, faz aí, o que que tu acha? Pô, não gostei disso, vamos fazer de novo. Eu lembro claramente que teve uma batera que a gente gravou, que o Vitinho, ele gravou, e ele falou, pô, vamos gravar de novo. Eu falei, não, não, tá ótima. Não, mas não ficou maneiro, não, ficou, cara, ficou ótimo. Exatamente, ele queria gravar de novo a mesma ideia. E da maneira como ele tinha gravado, já estava exatamente ok, como eu entendia que precisava ser, sabe? E ele falou, pô, vamos gravar de novo. Eu falei, não, não, tá ótima. Não, mas não ficou maneiro, não, ficou, cara, ficou ótimo. Exatamente, ele queria gravar de novo a mesma ideia. E da maneira como ele tinha gravado, já estava exatamente ok, como eu entendia que precisava ser, sabe? Cara, porque assim, não era, e também eu tenho entendido música por um lugar um pouco diferente, né? Que não é errado nem certo, só é alguma coisa. Que eu queria que as canções soassem como canções, né? Sem aquele baita som de guitarra ou aquele baita som de bateria que você escuta num disco do Pink Floyd ou do Deep Purple, ou sei lá de quem. Não era o meu objetivo, porque isso é possível para mim
Não era o que eu queria. Eu queria mais era fritar o som, tentar alterar um pouco algumas coisas, que a caixa soasse um pouco diferente, que o hi-hat fosse mais assim, né? Por uma questão de conceito, de estética, de querer sair um pouco do lugar de vício, entendeu? E isso que você está falando, tem, o disco tem essa proposta de fazer o ouvinte ele assim refletir sobre si mesmo, né? Assim como você falou das letras, que tem toda essa questão mais pessoal, e você está comentando agora, tem esse ponto de reflexão, né? Então você já tinha essa visão de trazer um impacto emocional, digamos assim, para quem fosse escutar? Na verdade, a primeira coisa foi me expor, né? Colocar essas canções para fora, colocar elas de uma maneira íntegra, né? Para que começasse a produzi-las e criar uma atmosfera, sabe? Eu não sei se eu consegui, né? Porque ainda não tive feedback o suficiente sobre isso, mas a minha tentativa foi criar uma densidade, sabe? Uma atmosfera em cada canção, para que isso também fizesse parte do envolvimento que eu queria criar nas pessoas, para que elas pudessem ouvir essas canções e que essas canções pudessem fazer algum sentido na trajetória de cada um, entendeu? Sim, isso que você Humildemente, comentou. obviamente, humildemente, porque eu acho que a vida das pessoas está tão complexa e tão corrida e tão atabalhoada que eu quero de alguma maneira fazer parte disso, se for possível, entendeu? Isso é como tô de não ter tantos feedbacks, assim, mas, por exemplo, ouvindo aquela faixa inconstante, Aham. é um clima mais denso, né? Então, assim, pelo menos ouvindo, é um clima que eu sinto, assim, para encerrar um álbum e, enfim, por ser uma música mais densa, tem essa questão de mais algo mais introspectivo, assim, eu sinto que é algo mais denso de se ouvir, sabe? Não sei se era a intenção ou foi algo que você só foi criando mesmo, mas a gente sente ouvindo. É a música mais densa, eu acho que ficou assim. Ela é uma música que fala de um período difícil, de um período de desencontro, de solidão, né? É, de não escuta, sabe? De não percepção, de você se sentir não percebido dentro das suas lutas, porque assim, todo mundo tá tendo uma luta diária, todo mundo tá lutando contra alguma coisa. Nesse momento que nós estamos falando agora, eu tô lutando contra alguma coisa no meu momento de vida e você também. Uhum. E a gente tá aqui se falando super bem, se conhecendo, mas você tem as suas questões aí, eu tenho as minhas aqui. Então foi um momento de exposição de uma luta mesmo, minha, com essas questões e tal. Eu tentei fazer isso nas músicas como um todo, mas nem sempre essa densidade ela tem esse lado, essa carga emocional mais pesada, né? Por exemplo, em Seja a Luz é uma densidade que é mais para cima, mais para frente, com uma mensagem de reflexão positiva e não positividade tóxica, que foi o que eu tentei também me afastar. Foi uma coisa do tipo, cara, a gente fica tão pouco tempo na vida uns dos outros, né? Passa tudo tão depressa. Então vamos fazer o bem, vamos tentar pensar em se oferecer sem esperar recompensas. E a outra faixa, que é o Lá e Cá, ela fala mais sobre essas nuances da vida também, né? É outra letra que a gente começa a refletir sobre isso, assim. Essa música fala de um interior muito, talvez, sonhador. Eu quero levar uma vida assim, meio devagar, meio sem ter fim. Eu vou É, procurar um lado estar só, do outro encontrar meu lado melhor. são essas nuances da vida, esses questionamentos que a gente tem e o que a gente deseja, né? Sim, sim. Eu fiquei muito satisfeito assim com as atmosferas de cada canção, porque eu acho que o disco ele tem uma unidade. Nem se fala mais Uhum. disco hoje, né? Se fala álbum. Mas assim, o álbum ele tem uma unidade,
mas ao mesmo tempo as músicas têm as suas características individuais ali, né? E isso me deixou bem satisfeito com o resultado final, né? Eu lembro de conversar com o Tércio, que foi quem mixou, e eu passar para ele, Tércio, eu queria nas vozes, eu queria uma coisa um pouco diferente, sabe? A mesma coisa que a gente conquistou nos instrumentos, eu queria conquistar na voz também, que é tirar um pouco. Ah, não, vou gravar com um baita microfone, vai ficar aquela voz cristalina. Não, não, eu quero efeito, eu quero grão nessa comunicação. E isso que você comenta tudo na questão de que agora realmente está se lançando oficialmente solo. Como que você enxerga daqui para frente? Você pretende continuar com outro álbum solo, com criações suas? Ou você acredita que agora é pontual, você vai conciliar com as produções de outras bandas, outros artistas, para ir deixando esse trabalho de agora ir aí para o mundo? O que que você pretende, assim, para os próximos passos? Cara, meus próximos passos são muito, eu estou muito certo deles, né? Que é continuar produzindo as minhas faixas, né, as minhas músicas. Eu penso já no segundo álbum pro ano que vem. Eu já tenho muitas músicas, aí já vai ser um recorte mais atual. E conciliando com outras coisas que têm feito muito sentido para mim, né? Por exemplo, em julho agora eu faço 6 shows como op-top, Que como legal, técnico. 6. A gente faz BH, Recife, Rio, 2 em São Paulo e fecha em Curitiba. E aí para o op-top. Eu tô fazendo a direção musical e produzindo um trabalho de releituras de um artista que era do 1 Quilo, chama Knust. Não é? É, Aham. mas é um rap lo-fi, tem uma onda ali, a gente tá. E tá muito bacana fazer esse trabalho, tá muito bacana essa conexão musical que a gente estabeleceu entre nós, né? E com o DJ Saci, e com o Maré, que tá na jogada também, aí o Daniel Martins, que produziu o disco comigo, eu trouxe ele para tocar baixo no Knust. Então, assim, a gente está conseguindo achar um lugar de encontro muito, muito legal nesse trabalho, nessa construção dessas músicas, que é a releitura das músicas que ele tem até agora, né? Dos momentos da carreira dele. Em paralelo, eu estou trabalhando esse disco, né? Que acabei de lançar. E eu acho que as coisas vão acontecendo simultaneamente, sabe? Eu não sou só artista. Eu também sou pai, eu também sou filho, eu também sou amigo, eu também sou tantas coisas. Então, assim, eu não acho que a exclusividade da minha atenção para o meu trabalho autoral faria sentido numa lógica humana. As coisas faz parte do meu trabalho autoral também. Me constrói enquanto artista, vai me atravessando e me criando outras oportunidades e possibilidades e leituras de como é o mundo. Então eu acho que conciliar isso tudo vai construir um artista cada vez mais legítimo, sabe? Com certeza. E assim, para a gente finalizar agora, até passou um pouquinho do nosso tempo, mas se você pudesse definir, se falar assim, olha, uma palavra para falar sobre o álbum Eu, e que não seja o próprio título, qual palavra que seria e por quê? Em uma palavra só. Entusiasmo. Por que entusiasmo? Que a gente vive dias muito difíceis, né? De uns tempos para cá,
numa perspectiva humana, social, onde a gente se conecta pouco uns com os outros, cada vez menos uns com os outros, né? E trazer essas reflexões nesse álbum e poder falar sobre isso e entender que mesmo com os buracos, a estrada ela existe e a gente tem que passar com o carro de toda maneira. A palavra que eu posso definir é entusiasmo, que é assim, eu tô ávido por amanhã, mesmo que hoje eu esteja sofrendo, eu esteja deprê, ou eu esteja triste, ou esteja com um problema enorme, amanhã é outro dia, né? O dia, a noite é alguém falou isso? Eu não lembro quem falou isso, que citação é essa, né? É uma cópia que eu vou fazer agora. Mas a noite ela é sempre mais escura um pouco antes de amanhecer, né? Então, assim, entusiasmo é uma palavra, para mim, que ela se renova. Eu estou entusiasmado. Mesmo com tantos percalços, o entusiasmo, ele potencializa o meu combustível. E isso, entusiasmo, igual você comentou, é uma palavra muito forte, né? Se a gente começar a pensar, você poderia falar que o álbum Eu é mais reflexivo, enfim, mas o entusiasmo é justamente isso. E você ter falado, por exemplo, que a gente não sabe do dia que vem, do dia seguinte, mas ele acaba sempre acontecendo e novas coisas surgem e novas coisas acontecem, novos momentos para nossa vida. E tem uma coisa, cara, que assim, eu tento usar para mim, e às vezes eu consigo, às vezes não, é um exercício processual, né? É que assim, o tempo vai passar de toda forma. E você pode tentar fazer alguma coisa diferente nesse tempo, nesse trajeto, né? Eu tenho uma música nesse álbum que chama O Tempo, que é exatamente sobre isso. Que tempo perdemos o tempo todo? Que tempo temos mais? Então, assim, o tempo vai passar de toda maneira. Então, que a gente consiga aproveitar mais a brisa no rosto, que a gente consiga aproveitar mais as relações de carinho, de toque, de proximidade, de afeto. E o entusiasmo, ele tá nisso tudo. Tipo, cara, eu tô num dia muito merda, mas, pô, amanhã eu vou encontrar meu pai, ou amanhã eu tenho uma entrevista bacana que eu posso falar de mim, Sim. né? Então, assim, existe sempre os contrapontos, e o entusiasmo, ele tá aí, né? Potencializando, eu acho que as escolhas positivas, ou o que há de positivo para acontecer, mesmo com as coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Obrigada por ter conversado aqui comigo.